Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar a pintura dos nossos vasos. Hoje nós vamos pintar esse de trás, essa jarrinha. Vou pintar ela usando apenas o preto e o branco, o mais simples que dá. Olha só, vou encher primeiro essa parte de cima. Vou encher isso aí tudo com o branco. Tô usando o pincel número 6, aquele que nós cortamos e lixamos. Depois disso aí, tudo cheio com o branco, eu vou vir com o preto e vou colocar sombra. A sombra fica onde? Ela fica na parte de baixo, na parte de dentro, ou seja, na parte que leva menos luminosidade. Essa borda do lado de fora, claro que a luminosidade vai chegar mais intensa a ela. Quanto mais a gente for para dentro do vaso, mais escuro será, menos luz vai entrar para essa parte de dentro dele. Então, o lugar onde nós vamos colocar essa sombra é justo aí, nessa parte mais adentro, na região onde recebe menos luz. Vou passar esse preto, deixando ele, olha, mais forte, encostando nessa parte de cá, de fora do vaso. E vou puxando ele para cima, mas eu não vou chegar até em cima. Veja que eu vou espalhando e vou sumindo ele por esse meio. Dá pra gente ver a parte escura embaixo, no lugar mais profundo, e dá pra gente ver a parte branca, totalmente branca, sem interferência do preto, na parte de cima, na parte mais afora, na borda do lado de lá, vamos assim dizer. Agora, eu coloquei duas gotinhas, aí umas duas gotinhas, 3, de água na minha tinta. Vou deixar ela mais úmida. Para eu conseguir, ela tá bem durinha, então eu coloquei essas gotinhas de água para ela ficar mais úmida e eu fazer um contorno com o preto nessa parte de cima. Olha só, um pincelzinho cortado, aquele pincelzinho escolar cortado, equivalente a um pincel número 0 ou pelo menos um pincel número 2 redondo. E eu vou fazer um contorno com o preto por toda essa parte de cima. Ou seja, nós usamos o preto inicialmente para fazer uma sombra, e colocamos ela aí na parte de baixo. Veja o que eu tô fazendo. Eu coloquei primeiro um contorno assim meio grosseiro, e depois eu passei um pincel, o meu pincel número 6, pode ser o número 4, arrumando essa tinta aí embaixo. Olha, esse é o número 4. Se borrar um pouquinho, igual fez aí, não se preocupa. Depois a gente vê isso, tá? Sim. Primeiro eu coloquei o preto como sombra nessa parte de baixo, na parte mais profunda. E depois eu coloquei esse contorno. E agora eu fiz um borrão proposital. Porque se isso acontecer com você, não se preocupa. Você pega um pincel sequinho e limpinho, tira o excesso da tinta, olha, lava o pincel, pegue um pouquinho mais de branco e passe aí novamente, olha, que vai corrigir muito facilmente, tá vendo? Usamos o preto como sombra na parte de baixo e usamos o preto como um contorno na parte de cima. Eu não estou fazendo isso porque o meu tecido é branco. Eu estou fazendo isso porque esse vaso tem a borda com um detalhe preto. Mesmo sendo branco o meu tecido, a gente pode pintar um vaso branco nele com tranquilidade. Olha só, eu vou encher tudo isso com branco. Vocês estão lembrados como é que nós fazemos o nosso enchimento, o preenchimento da nossa pintura? Tinta só de um lado do pincel, não é isso? A tinta voltada para o lado onde a gente quer fazer o contorno bem feitinho, olha só. No caso aí, a tinta para cima. E a gente vai fazendo esse contorno todinho dessa forma. Para preencher essa parte grande no meio, a gente pode pegar um pincel maior para ser mais rápido, não é? Agora, eu vou começar a colocar sombras para o meu vaso. A gente fez o contorno da parte de cima,
fez a sombra do lado de dentro, da parte de dentro. E agora, vamos colocar sombra também no vaso em si, na parte de fora dele. Olhe você, eu passei preto, fazendo a sombra, por essa região que vai para a asa do vaso. E vou passar também em volta dele. Ele é uma circunferência. Quando a gente escurece assim as bordas, a gente arredonda, a gente dá uma ideia de esfericidade. E não de apenas um plano. Como se nós estivéssemos pintando, de fato, um espaço que não arredonda. E um vaso, esse pelo menos, ele é redondo, ele é uma esfera. Quando a gente escurece assim as laterais, a gente dá essa ideia de que está arredondando esse vaso, de que não acaba ali, mas que ele faz a curvatura, tem outro lado, do outro lado ele continua. E isso, olha, veja só, essa região assim bem arredondada, tá vendo? Ela continua, esse arredondado dela, sendo geral em torno do vaso, então tem uma sombra aí mais marcada. E veja como dá para colocar essa sombra. De uma forma triangular, tá vendo? Olha só como eu coloquei. E observe que eu vou colocar do outro lado também. Olha só. Vou espalhar nessa região de fora mais largo e conforme eu venho para o meio, eu vou deixando mais estreitinho, tá vendo? Como um desenho triangular. No entanto, emendado, o branco bem emendado ao preto, ou o preto bem emendado ao branco, no caso. Agora, eu vou colocar sombra também por essa região. Essa parte de cima, ela precisa ser mais alongada, essa sombra, porque ela tem essa curvatura da borda do vaso, da parte que é para derramar o líquido, que acaba projetando uma sombra maior. Conforme a gente vai descendo, essa sombra pode ficar mais estreitinha. Vou logo fazer essa sombra aí da parte de baixo, depois a gente volta outra vez para deixar mais escurinha a parte de cima. Veja que a sombra do nosso vaso eu coloquei em volta de todo ele. Só na asa, na parte de cima que eu não coloquei. Olha as minhas sombras triangular para essa região, tá vendo? Agora, eu vou escurecer um pouquinho mais aí. Vou emendar melhor essas tintas. Vou fazer também uma sombra nessa parte aí embaixo, no lugar em que encontra com os dois outros vasos. Vamos unir bem essas tintas. Vou escurecer um pouquinho, arrumar um pouquinho isso aí. Olha só. E veja como está ficando o nosso vasinho, a nossa jarrinha, não é? Ela já está toda sombreada, já tem essa parte de cima aí com essa borda bem marcada. E eu vou terminar, então, esse contorno que eu comecei do outro lado. Ele apareceu só um pedacinho, mas para essa parte visível, essa parte do lado de cá, ela é um pouquinho mais larga. Vou fazer isso com o pincelzinho escolar, aquele cortado, com os pelinhos mais semelhante a um pincel número 2, redondo, número 0. E vou fazer essa borda assim, bem mais larguinha, um contorno mais largo, mais cheio, do que eu fiz o contorno do outro lado. Você vai dar a volta todinha, encontrar esse contorno, um lado ao outro, sendo que a parte de cima, você vai fazer ela assim bem estreitinha, e essa parte de cá, essa parte mais próxima a nós, você vai fazendo esse contorno assim mais grosso, mais cheio. Veja como ficou meu contorninho. Agora, eu vou colocar uns brilhos para isso aí. Vai aparecer bem porque temos essa sombra na parte de dentro do vaso e o preto na parte de baixo. Então, eu vou só, olha, colocando uns excessozinhos na parte de cima desse preto. Veja que tô colocando mais para a parte mais alta, tá vendo? Não é de um lado ou outro esse branco, é apenas em alguns cantinhos. E assim vai ficar a borda do nosso vaso. Essa boca do vaso, essa parte de cima.
Vou encher essa asa dele, terminar de encher toda com o preto. Vou colocar umas luzes, olha, pegar o branco, fazer um detalhezinho aí como corte, só um risquinho. Como corte dessa parte aí. Só uma luminosidade para esse cantinho. Esses dois espaços. Onde está mais voltado para a região de luminosidade e fica com um brilhinho, pode ficar até com um brilhinho. Aí, eu vou também colocar um pouco de luminosidade. Tá vendo? Tava tudo preto, a gente pegou um pouquinho de branco, espalhou em cima desse preto, ou seja, isso é luminosidade que a gente está dando para esse espaço. Olha só. Tô distribuindo agora porções maiores, porções que eu estou deixando mesmo, excessos de branco. E isso eu chamo de brilho. Primeiro, eu espalhei um pouquinho de branco em cima do preto, deixando um cinza. Ou seja, eu fiz uma luminosidade. Agora, eu fui deixando os excessos de branco mesmo ali em cima. Eu deixei brilho. Tô colocando uns excessos de branco ali por esses cantinhos, deixando uns brilhos também. Acentuando o branco desses cantinhos. Mas não precisa colocar branco demais para esse cantinho dessa asa desse vaso não, tá? Agora, gente, observa aí o meu vasinho. Você percebeu que tá uma coisa meio apagada? Será que é melhor a gente fazer um contorno nele todinho assim, ó? Vê só. Vou passar aí o preto. Será que é isso que falta? Será que você devia contornar todo o seu vaso? Não, não é bem assim. O que tá faltando para o nosso vaso é uma sombra mais profunda em suas laterais. Uma sombra mais marcada. Veja só, eu coloquei esse preto e agora eu vou começar a espalhar ele mais longo. É aquilo que eu digo que vou fazer uma sombra mais profunda, ou seja, uma sombra mais escura, mais forte. Então, olha só o que acontece quando a gente coloca assim um preto mais forte, a gente coloca uma sombra, na verdade, mais forte. Porque poderíamos estar pintando esse vaso de qualquer cor, não é isso? Qualquer cor de nosso agrado. Veja essa região aí da asa dele, eu vou continuar com esse preto mais forte aí na parte lateral direita, mas eu não vou subir para essa parte aí em cima não. Aí em cima vai ficar branco mesmo, vai ficar um ponto de luz. Não vai se misturar com a cor do tecido e não vai ficar ruim a nossa pintura por conta disso. Só arrumei aí o contorno da asa, dessa parte preta da asa, e vou continuar aprofundando, deixando uma sombra mais escura, mais marcada. Olha só, que não precisa você fazer um contorno no seu desenho, na sua pintura. Às vezes, um pouquinho de uma sombra que você deixa ela mais marcada, resolve todo o problema. Você viu que o nosso vaso, ele estava muito apagado aí no nosso tecido, estava muito sem graça. Então, a gente vem aí com um pouco de preto, vai fazendo o contorno dele, espalhando esse contorno, porque a ideia não é aquela pintura cheia de contorno como um desenho infantil. E ele vai ganhando uma circunferência necessária, uma esfericidade necessária para esse tipo de vaso. Veja que eu estou colocando uma boa quantidade de preto, mas eu estou unindo esse preto a esse branco que está úmido. É importante que esse branco ainda esteja úmido para você conseguir misturar bem esses tons. Mas acaso, se já estiver sequinho, ficando mais seco o seu branco, não tem problema, não se preocupe. Pegue um pouquinho mais de branco, vá passando junto com esse preto que vai dar certo, tá bem? Olha só esse outro lado que estava tão apagado, que estava sem sombra por essa região que eu estou escurecendo aí agora.
essas bordas quase não estavam aparecendo, estava uma coisa meio emendada. Veja que agora vai ficando mais definido, vai ganhando mais vida a nossa pintura. Se o pincel estiver muito pequenininho, você não estiver conseguindo fazer as emendas direito ou demorando muito para fazê-las, você pode pegar um pincelzinho maior para ajudar nessas emendas dessas tintas. Essa região aí tem aquela sombra meio triangular que você deve deixar ela permanecer. Olha só, peguei o pincelzinho maior. O meu branco, ele já tá um pouquinho seco, né? Já tem um tempinho que eu pintei. Tava fazendo todas essas sombras, todos esses detalhes, e ele foi secando enquanto isso. Não estou querendo colocar mais branco, mas no caso, se você quiser colocar um pouquinho mais, vai ficar bom. A emenda vai ficar mais rápida, tá? Dá certo, não se preocupe. Tô colocando mais preto para essa região aí em cima, tem uma curvatura bem marcada, que acaba resultando em uma sombra mais forte. E vou descendo essa sombra mais marcada até encostar nesse outro vaso, tá? Veja que eu vou descendo e vou espalhando esse preto em cima desse branco, eu vou esfumaçando, vou sumindo ele em cima do branco. Misture bem. Se não estiver emendando bem esse encontro preto e branco, pegue um pouquinho de branco para melhorar a emenda. E veja que o nosso vaso, ele ganhou bastante preto, mas também ele ficou mais bonito. Ele ficou mais arredondado, ele ficou com um sentido mais vaso mesmo. Não ficou algo tão apagado quanto estava antes. Aí eu vou escurecer ainda um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de preto. É uma região que realmente requer uma sombra mais forte. Só essa parte de cima, tá, gente? A parte de baixo você pode deixar o branco aparecer bem mais marcado. Em cima, o preto. Agora, eu vou começar a colocar as luminosidades da minha jarrinha. Não é porque está pintada de branco que você vai deixar de colocar, tá bem? Coloque sim. Pegue uma porçãozinha de branco, vai espalhando por essa região que já está com branco, ou seja, aparecendo mais o branco. E vai misturando bem esse branco aí, vai unindo melhor esse encontro do preto com o branco. Essa parte aí de cima também coloque uns excessozinhos, em alguns lugares até mesmo os excessos. Essa parte aí eu tô colocando uma boa quantidade de branco mesmo, os excessos. E a nossa jarrinha, olha, ela vai ficando assim. Mas a gente tem que lembrar, olha, desse pedacinho aí, desse pedacinho que pertence a ela. Essa parte de cima eu vou encher com branco. Vou encher com branco e vou colocar uma sombra. Vou passar um pouquinho de preto para fazer uma sombra aí. Tá na parte de baixo, tá por trás dos outros vasos. Devia ter uma sombra mais marcada, não é isso? Precisa ter uma sombra aí. Então, vamos passar um pouquinho de preto por essa região. Vou unir bem esse preto, nesse branco, e vamos dar uma olhada. Tá vendo como tá desproporcional a sombra? Tá bem clarinha e as sombras aí em cima estão bem escuras? Então, a gente precisa colocar mais preto para que a sombra fique razoavelmente semelhante. Vamos espalhar um pouquinho de preto a mais e vamos olhar novamente para ver a diferença, o antes e o depois, se deu uma melhorada. Não encha tudo de preto, não deixe que o preto domine totalmente. Tá escuro, tá bom, mas ele precisa ficar ainda mais claro que o próprio preto.
um cinza bem escuro. Porque agora nós vamos pintar essa barrinha, essa borda, essa base do nosso jarro de preto mesmo. Se a gente colocar preto demais na parte de cima, não vai aparecer, né? Vai ficar parecendo que tudo isso aí é só o preto. Não sei se dá para você ver bem na sua casa, mas a parte de cima do meu vaso ficou num tom de cinza chumbo e a parte de baixo ficou preto puro. Coloquei um brilhinho e assim, gente, olha, ficou o meu vaso. Agora eu quero fazer uma coisinha com vocês. Lembra que eu disse que a gente poderia deixar o vaso só pintado mesmo, como eu fiz agora, ou a gente poderia fazer um enfeitezinho nele? Então, eu coloquei aí preto, coloquei umas gotas de água, você viu? Algumas até. Vou deixar esse preto bem líquido, quase que uma água suja mesmo, bem líquido ele. E vou começar a manchar em cima do meu vasinho. Olha só, vou manchando aí, vou manchar uma boa porção. Olha quanto eu manchei, tá vendo? A parte de cima mais larga, a parte de baixo mais estreitinha, mas fica bem a seu critério. Eu passei um pouco de branco agora para emendar melhor, para unir melhor esse preto com esse branco que já estava aí e que estava seco. Agora, olha, eu vou vir com tinta só na quina do pincel e vou fazer aquelas flores que chamam de flores de batidinhas, com branco, algumas. Essa daí eu fiz inteira, com 6 pétalas. Vou colocar agora umas, aparecendo só 3 pétalas do lado, tá vendo? Como se as outras pétalas estivessem por baixo, não estivessem aparecendo. Essa outra em cima com 3 também. Umas batidinhas soltas, umas manchinhas. Enfim, essa outra eu já vou colocar com um pouco mais de pétalas. 5 delas, umas manchinhas em volta. Vou colocando umas batidinhas soltas e umas flores bem formadas. Umas mais ou menos formadas, com 3 ou 4 pétalas, outras com 6 ou com 5, e assim eu vou fazendo um cachinho de flores, de batidinhas aí em cima, de pequenas flores. Veja que fiz algumas flores e o restante eu fui enchendo com batidinhas soltas. Agora, depois desse caixinho estar prontinho aí, eu vou vir com o pincelzinho 0, preto, e vou sair contornando, basicamente, não totalmente, mas fazendo os contorninhos, um risquinho aqui, outro ali, ajudando a deixar folhas e flores aparecendo melhor. Veja como eu vou fazendo, colocando no meio uns pinguinhos de preto mesmo, pro centro da flor. E vou marcando, contornando as pétalas. Esse é aquele contorno bem tranquilo, que não é de lado a lado, bem solto, tá vendo? Faço os risquinhos um aqui, outro ali, não contorno tudo. Uns pinguinhos aí pelo meio, no meio da flor. E olha a folhinha, um risquinho, os 2 risquinhos laterais, um no centro. Fazer mais uma folhinha aí. Essas batidinhas maiores que fiz no em volta, eu as defino como folha. Ou seja, faço esse contorninho, deixando ela mais marcada, como se fosse uma folhinha. Para esses mais central e menores, eu vou deixando como flores. Viu? Aqui e ali eu vou montando uma flor, aqui e ali eu vou montando uma folha, e assim a gente vai formando esse cachinho. Fica bem a seu critério, se você quiser fazer esse cachinho, o tamanho que você vai colocar ele e até onde ele vai. O meu, eu vou levar ele até encostar no outro vaso.
Vou deixar ele assim mais larguinho aí em cima. Para essa parte que vai para outro vaso, eu vou colocar uns galinhos. E essa parte mais de cima, folhas e flores. Veja que indo em direção ao outro vaso, ficou galinhos. E veja o resultado. Mas se você achou muito difícil fazer isso, e você gostaria de fazer ainda assim um enfeitinho em cima do seu vaso, vamos fazer outro mais fácil. Deixa eu apagar isso aí. Veja que eu misturei as tintas. Agora estou passando o branco, apagando o nosso trabalho. E vamos fazer um arranjinho para cima do nosso vaso, assim mais tranquilo de ser feito. Se não quiser apagar, caso você tenha ido tentar fazer e não deu muito certo, e ficou assim, pronto, chegou nesse ponto que tá o meu. Não se preocupe, vá deixando ele secar, vá passando um pouquinho mais de branco, que ele vai sumir essa manchinha escura e vai dar certo, viu? Dá para corrigir. O meu eu não vou deixar secar para passar mais branco, porque eu vou fazer um arranjinho aí, então tudo bem, eu vou aproveitar até um pouco dessa sombra que vai ficar aí. No em volta, eu vou arrumar a sombra que tínhamos feito anteriormente. Lembrando que o meu vaso está completamente seco. Eu vim fazer esse arranjo depois que ele já estava completamente seco, viu? Olha só, melhorei a sombra, né? Arrumei ela novamente. Vamos misturar bem essas cores. Levar um pouco mais de branco para essa parte aí em cima que ainda tá muito manchada. Pincelzinho número 4, esse aí, e ele tem os pelinhos até bem macios. É um pincel ainda novo, aquele que nós cortamos e lixamos. E agora eu vou começar a colocar, olha, tipo uns galinhos. Como se fosse um galho que tivesse aí, um galho com umas folhinhas de batidinhas também, mas bem mais fácil. Vou apenas desenhar esse tronco que vai subir até chegar na parte de cima. Pincelzinho número 0. Você pode colocar uma ou duas gotinhas de água, aliás, na sua tinta, para ela ficar um pouquinho mais úmida. E o pincel deslizar melhor sobre o seu tecido. Aí, eu vou alongando o meu galinho, eu quero que ele chegue até a parte de cima. Veja que esse daí já é um acabamento, ou seja, um detalhezinho que dá para colocar nesse vaso. E assim, bem simples, bem mais tranquilo de ser feito. Você vai puxando, caso você queira fazer esse acabamento, você vai puxando esses galinhos como você quiser. Você pode fazer ele menor aí em cima, você pode levar ele desse tamanho, saindo de trás desse vaso, indo até a parte de cima como eu estou fazendo. Você pode colocar ele mais largo, espalhando mais em cima dessa parte do vaso, do jeito que você gostar. Eu vou colocar um raminho mais estreito por aí por cima, mas para aquela região mesmo onde nós havíamos feito aquele primeiro detalhe. Procure fazer a parte mais central dos galinhos mais grossas e as partes que vai se afastando mais fininhos, galinhos bem mais fininhos. Agora, olha, com o pincelzinho 0 mesmo, tô pegando uma porção boa de tinta e tô espalhando com batidinhas como se fossem umas folhinhas. Olha só como eu estou colocando isso aí. Esse arranjo vai ser apenas isso que eu vou colocar, os galinhos e essas batidinhas como se fossem umas folhas. Essas folhinhas eu vou deixar elas centralizadas mais para as pontas mesmo, para essa parte mais fininha dos galinhos, as partes mais afora. Essa região central eu vou deixar ela assim mais livre.
como se esse tronco tivesse menos folha próxima a ele. E assim, gente, eu vou distribuindo as folhagens mais para as pontinhas dos meus galinhos. E também fica a seu critério. Você coloca poucas, você coloca mais que isso ou menos. Você é quem decide, né? Na hora de fazer o arranjo do seu vasinho, se você quiser fazê-lo, você usa a quantidade, o tamanho que você gostar. Eu achei um pouco vazio essa região, então eu vou puxar um galinho por aí também. Só mais esse. E vai estar pronto o nosso vasinho. Ou a nossa jarrinha, não é? Tome cuidado na hora de fazer esses galinhos para tentar fazer eles bem fininhos. Esses que estão assim mais afastados do centro desse principal, desse galho principal. Olha só, gente, o resultado do nosso desenho. Hoje eu vou trazer só essa jarrinha. Espero que esses vídeos possam estar lhe ajudando. Beijos, pessoal, e até o próximo. Tchau!